Olá, hoje vamos começar mais uma live. Toda segunda-feira, às 19h30, estamos aqui, batendo um papo leve. Hoje vamos conversar com Antônio Toral, né? Ele que trabalha bastante, né, com consultoria nessa área da resolução de conflitos e também com a questão, né, da frequência vibracional, que ele fala bastante, e vamos conversar hoje sobre o pensamento e o impacto disso durante a resolução de conflitos. Afinal, tudo está vinculado aos nossos pensamentos. Vou aqui chamar Jean Toral. Olá, Vini! Oi, Cris! Que bom vocês aqui. Estou aguardando Jean Toral entrar para conversarmos hoje. Vai ser um papo bem legal sobre pensamentos, frequência energética, né? E o impacto disso tudo com, né, a resolução de conflitos. Então, estou aguardando só ele chegar aqui para batermos aquele papo bem cabeça. Mas toda segunda-feira já chegou aqui, ó. Vou chamar ele. Oi, Simone, que prazer você aqui. Boa noite. Oh, que prazer! Grande prazer. Eu disse pro pessoal, Ver todo que o meu. papo hoje vai ser um papo bem top, né? Papo bem zen. Que outro papo poderia ter entre nós, né? Pois é, foi a nossa conexão, né? É, Simone, que já está aqui, ela que fez essa ponte e disse: esses dois aí tem muito o que conversar, pois viu? é. Eu acho que esse tempinho aqui vai ser muito pouco, mas não somos nós. O assunto, né? O assunto é muito saboroso, muito suculento, né? É de uma generosidade muito grande, principalmente pela tua atuação, né? Que tenho acompanhado. Sim. Você surgiu para mim como uma bomba, Sheila. De repente estourou, eu parti para ver suas lives e pensei assim, o que essa mulher está falando? O que ela diz? Que recado é esse? E fui lá ver e eu vi a aplicabilidade disso tudo, né? Uma relação, sabe? É um todo tão interessante, porque eu acredito que a mediação sensorial, a busca pela justiça, o equilíbrio, a harmonia, se baseando em sensos, né? É tão importante, até porque a medida universal de tudo é o bom senso. Agora, Sim. como atingir, né, esse estado universal de paz, de harmonia, principalmente em momentos difíceis que as pessoas passam, ou uma mediação, né? Que é um dos tragos amargos que muitas pessoas têm que passar antes de ver a luz no fim do túnel, né? E foi assim que Sim. eu descobri você. E através de tantas realizações tão boas, por exemplo, esses treinamentos que você tem são sui generis. Eu nunca ouvi falar de mediadores que sejam cegos, que sejam surdo-mudos, assim como você se propôs realizar. Eu acho que isso sim é falar de inclusão. E não é só falar, é fazer, é realizar a inclusão. Tá? Ou seja, Isso. inclusão, você sabe, é desse tipo de coisas que a gente tem que parar de falar em inclusão.
E Isso. a gente tem Colocar a mão na massa. isso, e botar a mão na massa. Porque é a única maneira de que Isso. isso aconteça, né? Mas você dirá, então, você me dirá como é, como é esse tema tão lindo da inclusão. Então, assim, só me apresentando um pouco, eu não sou advogada, não sou terapeuta, né? Minha formação, eu sou economista e fiz doutorado em engenharia de produção em Santa Catarina. E eu venho de uma caminhada assim, mais assim racional, sabe? Muito mais racional. Num determinado momento, foi em 2018, eu recebi assim, um insight forte para capacitar cegos como mediadores. Então, eu fui no Instituto de Cegos da Bahia e capacitei, né, a primeira turma, mas só para deixar aquela intuição, ver o que a intuição estava falando. E, enfim, o curso foi tão bom que veio a segunda turma, a terceira, a quarta, a quinta, enfim, foram 100 cegos capacitados. E a partir desse momento que eu tive a experiência e a oportunidade de observar que nós não somos apenas racionais, que nós temos que abrir campo também para escutar o contexto silencioso. Existe uma outra comunicação existente, sabe? Quando nós tocamos no outro, quando nós sentimos a respiração também do outro, e tudo isso, o meu despertar foi convivendo com cegos. E eu lembro eu sempre falo, que uma vez eu conversei com um que era cego, e ele disse, Sheila, eu quero conversar com você pessoalmente. Eu pensei, meu Deus, mas se ele não enxerga, qual a diferença, né? Por telefone e pessoalmente. Enfim, ele insistiu tanto, marquei, encontrei com ele. Aí ele, puxa, ele me pegou, porque o cego, ele sempre conversa com o outro pegando, sabe? Tocando. Eles, é uma massa-massa danado. Se tiver com eles pegam para ele sentir o outro, né? E nós que enxergamos, nós apenas, oi, bom dia, boa tarde, cumprimentamos, mas não tocamos no outro. E eles, é aquela agonia, um apertando, sabe? Que é para sentir. Eles não conversam com outra pessoa sem tocar. E isso, aos poucos, eu fui percebendo. Outros momentos também eu fiz experiência eu conversando com um amigo também cego, né, pelo WhatsApp, que eles escrevem no WhatsApp, e aí eles, Sheila, pare de escrever, eu quero ouvir a sua voz, né, pela mensagem no WhatsApp. Mas isso tudo é porque, primeiro, eles validam como está saindo a respiração, o olfato como é importante, porque o tom da voz, ele vai validar o que está dentro de mim, para depois validar o que eu falei. Então, isso é muito comum entre eles, observar qual é a emoção que está por trás daquela fala. Isso é muito comum. E depois, o que é dito. E nós que enxergamos, e na área jurídica também, valida primeiro o que é dito. E às vezes o que nós falamos não é o que nós estamos sentindo. É verdade. E aí, né? Quantas vezes nós falamos, eu não gosto de fulano, eu não gosto daquilo, e é tudo mentira. Nós queremos falar, estou com raiva, estou É, chateado. Eu gosto, mas isso eu estou chateado. Eu aprendi muito isso com claro, é eles. verdade, sim. A mediação já é um instituto que promove o que existe por detrás, tanto de negativas quanto afirmativas nas pessoas, né? Isso. Mas olha, uma vez que a percepção, aliás, quero me apresentar também, né, antes que esqueça, você vê que eu vou direto no assunto, né? E Isso. não é que, Tempo curto. não é que eu não seja romântico, mas como você, também estudei engenharia, né? Mas eu sou um gestor oriundo da área organizacional. Então, eu me formei Sim. no chão de fábricas, em indústrias, e este ano estou celebrando 30 anos de consultoria como autônomo. Então, me considero Sim. experiente, experimentado nessa área. Além de ter viajado um pouco para o Brasil, por conhecer, nesta terra maravilhosa que me acolheu, porque eu sou estrangeiro, né? Eu sou argentino. E aqui eu tenho meus filhos, a minha vida
está no Brasil. Né? Sim. Então, eu tenho feito esse caminho, esse trilho. E você sabe que eu também, com essa formação em exatas, parecida com a sua, mesmo assim, um dia eu descobri, há 15 anos, 20 anos atrás, eu descobri que tudo que eu ensinava para as pessoas era aceito num dia, mas no outro dia. Sim, Aí eu me sim, debrucei ante a questão e tentando encontrar o porquê disso. E encontrei os fatores motivacionais e toda aquela egrégora que nós, pessoas, carregamos ao sim, redor, né, e que nos identifica sim, e nos torna únicos. Então, eu também percebi que, assim como eu olhava para o mundo de uma determinada maneira, também outras pessoas olhavam o mundo à sua maneira. sim, Então, comecei a sim, perceber que, às vezes, duas pessoas vão no cinema para assistir o mesmo filme, mas ambos têm uma opinião diferente, né? Do que seja esse filme. sim, Ambos têm, né? E por que que eles têm? Bom, porque as percepções são diferentes. E as percepções isso, sensoriais, não é? Ela envolve, isso, e você já descobriu isso, envolve sentidos. A percepção sensorial é a isso, coordenação motora, é a isso, coordenação do nosso pensamento, a relação espaço-tempo, aonde que nós estamos, né? As situações, as conjunturas que a gente deve assim, viver, experimentar, tudo isso faz a nossa percepção sensorial, que é muito mais. Você sabe que a percepção sensorial ela é uma atividade cerebral, essencialmente cerebral, mas ela é cerebral de alto nível. Por quê? Porque sim, o nosso cérebro, você, por exemplo, se você está descascando uma batata, você vai ver quantas coisas passam pela tua cabeça. Enquanto você está concentrado em sim, descascar batata. Pois é, você está tendo pensamentos. São pilotos automáticos que você tem e que estão varrendo o seu cérebro. Não é? Mas quando você passa para um nível maior, ele se torna eletivo, esse nível. E nesse nível eletivo é que acontecem as percepções sensoriais, que se nutrem das informações do ambiente, sim, mas que elas precisam, digamos, de uma análise, de uma síntese, e são todas atitudes inteligentes em que muitas sinapses e conexões nervosas sim, entram em ação. Né? Então, por exemplo, isso, é, então essa percepção sensorial é a que nos serve para interpretar o mundo, absorver conhecimento, expandir a nossa parte cognitiva, a nossa inteligência, a capacidade de resolver problemas novos e velhos de novas formas. Então, imagina você isso acontecer a 1.000 por hora num cenário como é o da mediação judicial ou mediação sim, privada. Tá? isso. E por isso que, diante dessa experiência, aí eu terminei elaborando um método, porque na engenharia trabalhamos muito com métodos, né? E aí eu fui fazendo essa mistura. E aí vem justamente os terapeutas no método ajuste sensorial e eles que iniciam essa estimulação dos cinco sentidos. Então, nós temos terapeutas do som, e aí, através do tipo de som, primeiro as partes têm essas oficinas sensoriais antes de participar das mediações, com os terapeutas que são capacitados, né? Nós temos parceria com a EMAB, que é a Escola do Magistrado da Bahia. Então, esses terapeutas são capacitados, estão sendo capacitados. E aí temos terapeutas do som, aromaterapeutas, eles estão até aqui na nossa live nos assistindo. Temos, enfim, eles utilizam várias terapias para fazer essas estimulações, cada um com o seu jeito de ser. Tem uns que são aromaterapeutas,
Então, eles fazem uma ficha de anamnese, ou seja, para entender como é que estão as emoções, sabe, de cada indivíduo. E aí depois vão aplicando as terapias sensoriais adequadas, que eles são livres para seguir. Aí, depois desse alinhamento, as partes começam a perceber que elas são importantes. E aí começa o cérebro, sabe, a questão do pensamento. Porque no conflito está na baixa vibração, né? A questão da culpa, da raiva. E com a presença dos terapeutas, eles começam a promover essa elevação vibracional a partir das terapias sensoriais adequadas que eles vão perceber ali. E ali, depois disso, 2 dias depois, se marca uma mediação. E na mediação, o mediador sensorial, ele continua com essa pegada. Então, está aqui Cris, que está aqui nos assistindo, ela trabalha com flores, então ela já tem a metodologia dela com flores. Tem outros mediadores que trabalha com chá, sabe? Então, serve chá, que é a Luziana. Então, cada aluno vai seguindo com sua viagem. E aí, o ponto principal da mediação é essa. É tirar o foco do conflito, elevar a vibração e depois nós conversamos sobre o conflito. Aí já vai estar totalmente repaginado, com outro olhar, depois que ele viu com o terapeuta, o mediador acolhido. Eu acredito que esse trabalho todo, que é maravilhoso, porque eu sou apaixonado por terapias, pelo mundo alternativo, né? Para mim tem muita importância porque ele é um amaciador de consciências, chama as pessoas, entendeu? Para extraírem o que de melhor elas têm. Porque você vê, a mediação não é terapia. Nós, mediadores, não trabalhamos o passado. Ao contrário, tudo que aconteceu, tudo que trouxe as pessoas à mesa de negociação, a gente fala mesa de negociação por uma retórica, porque no fundo hoje fazemos as mediações via online e muita coisa, inclusive do sensorial, eu vou comentar depois, se perde. Nós temos uma perda sensível do sensorial para a parte, né? Para a parte virtual. Mas a mediação, não sendo terapia, ela não pode consertar nada do passado. E as pessoas que chegam na mediação, elas trazem o passado como uma realidade atual. Entendeu? Eles estão mergulhados. Ou seja, tudo que de bom ou mal fizeram, os erros que cometeram, os acertos, né? Sentimentos frustrados, ou seja, aquele lado humano que tem de pior, porque eu resumo numa palavra só: fracasso. Sim. Então, esse fracasso, as pessoas não tiram o pé daquela lama do fracasso. E quando elas chegam na mediação, elas trazem um nível sensorial, como você disse, de baixíssima frequência. E você sabe, né, que os níveis sensoriais de baixíssima frequência, eles têm um efeito nocivo em cima da recuperação espiritual da pessoa. Por quê? Porque eles neutralizam, né, neutralizam a capacidade de pensar. Então, nem sequer racionalmente, né, a pessoa se dá conta e pensa assim: poxa vida, eu tenho que sair dessa. Eu tenho que ver meu futuro. Meu futuro começa agora, no presente. Então, eu preciso consertar, visitar meus filhos, dividir os bens. Eu preciso encontrar a vida para mim como a vida para o outro. Né? Porque sem a consciência, você vê, uma das partes vai esquecer que dormiu com essa pessoa quantos anos? Fez quantos filhos? Que motivos teve para ela ser conduzida a querer dividir a vida com essa pessoa e hoje, no trago amargo das circunstâncias, ela não quer mais saber, enxerga somente para si. Ela quer se dar bem, não importa contra quem. E até rimou. Isso. E eu lembro bem de uma mediação que eu fiz, que foi um divórcio,
E eu gosto muito de trabalhar também com a técnica do elogio, sabe? Pequenos elogios, gatilhos. Então, eu fiz pequenos elogios, né? Para o ex-marido, informando: sua esposa até te elogiou, que você todos os dias leva o pão que o seu filho gosta, às 18 horas, ela até elogiou esse carinho seu. Sabe, coisas pequenas. Eu sei que nessa eu fui jogando esses gatilhos, pequenos elogios, porque geralmente num casamento, né? Eu sou casada há 30 anos, sei muito bem como é esse contexto. Sei bem, falo com propriedade. Às vezes a gente esquece de elogiar o outro, de agradecer o outro, pequenos movimentos. E nesse momento da mediação, eu comecei a liberar alguns gatilhos, perguntando como foi o nome do filho, quem escolheu. Então, sempre trazendo memórias positivas. Moral da história. Na segunda sessão, eles iriam lá para assinar o termo de acordo, né, do divórcio, e eles desistiram. Resolveram continuar casados. Esse daí, Pequenos gatilhos. aprenderam a lição, né? A lição da vida, né? Que é dar valor ao Sim. outro. Né? Sim. Toda vez que um conflito se estabelece, é porque o equilíbrio de valor se alterou e ele deixou de estar igualitário para as partes, deixou de contemplar as duas partes. Momentaneamente, uma pessoa pode estar mal em relação a outra, e embora haja condição para o conflito, a parte que está melhor entende isso e vai ao auxílio daquela que não está e levanta. Mas nem sempre isso acontece. E a pessoa continua ficando melhor e se afastando cada vez menos, né? E deixando a outra pessoa cada vez mais distante, né? Você vê, a mediação é uma ferramenta que propõe novos caminhos, né? A mediação também ensina outra forma de relacionamento social, porque os princípios de mediação você pode levar para dentro de um lar e negociar permanentemente o bom andamento das coisas, né? E aí você vai ver que a mediação, quem enxergar a mediação apenas como uma palavra nova, um jeito novo, eu advirto, a mediação é um tremendo anzol. Aliás, não é um anzol. A mediação é uma rede onde muitas outras competências precisam estar e se desenvolver nela. Porque a mediação, para mim, se fosse compará-la com um objeto, eu diria para você, Sheila, que ela é um grande guarda-chuva. E embaixo dela se abrigam muitas competências. Muitas competências. Né? Porque a gente tem que aprender um pouco de psicologia, nós temos que entender de comportamento humano, aquilo que motiva a pessoa a ser assim, ou assado. Né? Nós precisamos estar antena. E tudo isso deve ser um giro muito rápido. Nós não estamos no divã de um psicanalista, né? Que temos aquela condição laboratorial para trabalhar. Nós não trabalhamos em laboratório. A mediação não é um laboratório. A mediação é um campo. Tá? Isso. Quem entra na mediação, Sheila, vai a campo aberto. E é lá que trava as batalhas, no bom sentido, né, da recuperação. Porque a mediação é um caminho certo na recuperação da dignidade das pessoas. E o sensorial, né? O sensorial traz o componente humano que se necessita para isso, né? E a ideia, assim, dessa mediação sensorial é o mediador ele sempre trabalhar com o terapeuta, porque na sua própria fala, que eu achei fantástico, o mediador ele não é terapeuta. Então, é interessante essa parceria, né, entre mediador e terapeuta, e também, após a mediação, o terapeuta continua com as partes, entende? Porque não é a assinatura de um acordo que vai acabar um conflito. Não. Ali ainda precisa digerir aquele conflito, aquele acordo. Então, o terapeuta está ali à disposição para
na caminhada e até o resto da vida. Quem quiser, continua aí com as sessões de terapia. Então, um simples acordo não é o fim do conflito. Pode ser o início de uma grande virada, né, de chave, que aí precisa desse Não, terapeuta. até de casais, né, ou de pessoas que, passado algum tempo da dissolução do conflito, achem por bem voltar a algum convívio humano, né? Porque, principalmente, você vê pessoas que têm filhos comuns. Então, para elas, continuar o convívio em nome dos filhos, dá para os filhos a tranquilidade que eles precisam para se desenvolverem, né? Sim. Eu imagino para um filho a felicidade que é, porque foi a mim, para mim, enquanto eu fui filho. A felicidade que é saber que meu pai é feliz, que minha mãe é feliz, mesmo que não sejam juntos, mas não há conflitos entre eles. E eu sei que eles estão batalhando a felicidade deles, e eu sou parte disso. E eles não me esqueceram, apesar, né, da nova situação. Então, a mediação, me parece que foi uma coisa descoberta sobre essa roupagem agora. Porque na vida do ambiente onde eu me formei, nós tínhamos negociação. E a negociação estava voltada apenas para assuntos pecuniários, valores, coisas materiais, né? Dinheiro, essas coisas. Nós negociávamos vantagens. E aqui a mediação negocia vantagens, sim, mas não para um em cima do outro. E sim para que, Sim, sim. na mediação, nós engenheiros costumamos falar que em toda negociação deve existir o espírito ganha-ganha. Ou seja, ganha eu, ganha você. Porque se ambos não ganharmos, não vai ter novo negócio. Vai ser um negócio, Sim. não vai ter outro. Porque uma parte perde, então ela não vai entrar de novo. Entretanto, a mediação não precisa ser ganha-ganha. Ela já nasceu ganhando, né? Do ganha-ganha. Então, por isso eu vejo, né, que as percepções de um profissional de mediação, né, ele tem que manter a sua percepção nas formas do ambiente. As pessoas como elas são, quando existia a mediação digamos, presencial, né, a gente tinha melhor digamos, percepção sobre isso, né? A mesa redonda, para que todos se vejam, um ambiente tranquilo, uma água, né? Isso. Enfim, e você sabe de uma coisa? Eu li que lá no Sejusc, em Goiás, estavam servindo, sabe aquele suco de uva? Suco de uva. Eu já vi aquela reportagem, mas só que tem várias análises sobre esse estudo, né? Foi uma mediadora, eu acho que servia suco de uva e ela percebeu que estava aumentando os acordos. Então, na realidade, já teve debate sobre isso. Não é o suco de uva que levou ao aumento dos acordos, porque até a uva ela não tem propriedades para tal, não tem relação. O que pode existir ali é o acolhimento, sabe? Na realidade, é a questão sensorial do paladar. O indivíduo se sente acolhido porque está ali, sabe? Naquele local, mas não a propriedade da uva. Aí saiu até uma reportagem, o suco de uva está aumentando os acordos. Não é isso. Né? Já teve, os cientistas entraram em análise, então é o acolhimento, esse envolvimento, aí sim. Seja lá o que for, você pode seguir o suco pode substituir pelo suco de abacaxi, uva, seja o que for. Por isso que, nesse contexto sensorial, eu também estimulo um pequeno coffee break, que tenha um biscoitinho, salgados, doces. Isso. Suco de uva, café, tudo. Um pequeno coffee break de acolhimento. Olha que bacana. Sim.
você vai para o conflito, de repente um pequeno coffee break, o sorriso já vai nas Que alturas, aí ninguém é já inimigo, muda a né? Ao frequência. contrário, aí não há inimigos lá. Porque qualquer briga, qualquer coisa que tenha levado pessoas a um conflito naquela hora, já não carece de sentido, já não tem mais sentido, Sim, né? Porque você vê, o mediador também necessita estar, digamos, com sua relação espacial. Ele tem que estar na sim. sua cabeça. Agora é imaginação, né? Ele tem que estar atento à movimentação das pessoas numa sala imaginária, Isso. não mais presencial. Mas as pessoas estão lá, elas estão separadas por distância, mas a conexão é mental entre elas. E é essa percepção espacial que o mediador necessita, né? Ele necessita Sim. perceber as cores, de preferência, quais são as cores que a pessoa usa, né? A intensidade luminosa do ambiente, enfim, né? E principalmente para nós, que na parte da mediação virtual nós vamos mais usar, são os olhos e ouvidos, tá? Mas agora eu vou falar de olhos, né? A gente, para observar os movimentos, os trejeitos, sabe? Como é que a pessoa se mexe, uma pessoa que enfim, a toda hora está se mexendo na câmera, você vê que a câmera balança para todo lado. É uma pessoa que talvez esteja desconcertada em seu momento, né? Isso. Não está no seu melhor momento. E ela externa isso, né? Movimentando-se rapidamente, nervosamente. Então, os movimentos e trejeitos são assim. E quanto à voz, né? Ao som, né? A gente deve prestar muita atenção ao timbre que as pessoas usam, né? O timbre das pessoas, né? A altura em que falam, a frequência, se fala rápido, se fala, né, menos, né? Você pode saber por isso se a pessoa está ansiosa, né? Pelo tom com que fala, Isso. se o linguajar dela é trôpego, né? Ou fala alto, ou fala baixo, né? E também se ela corre na fala, né? Enfim, muitas pessoas, você sabe que na programação neurolinguística fala-se de três canais de comunicação, que são os preferenciais, são o ouvir, né? O ouvido, né? Sim. Digamos, o visual, né? Auditivo, visual, Sim. e o sinestésico, aquilo que a gente Isso. incorpora, mastiga e devolve depois. Mas muitas vezes não Isso. há espaço para isso. Mas, assim, nós fomos além, né? As oficinas sensoriais online, nós já testamos. No próprio curso também, nós rompemos algumas barreiras. Então, por exemplo, no contexto, quando se percebe todo esse movimento, às vezes o indivíduo está falando muito alto, né? Está falando rápido. Então, o próprio terapeuta ele vai percebendo essas alterações das emoções. Então, por exemplo, se tivermos um terapeuta que seja aromaterapeuta, então ele vai utilizar os óleos Florais, essenciais adequados, sabe? E vai fazer um blend, que é uma mistura dos óleos essenciais adequados. De repente, vem um indivíduo muito ansioso, ele já coloca aqui nesse vidrinho uma gota de lavanda, que é o que acalma. Pode colocar uma laranja doce, que é um pouco um antidepressivo. Enfim, ele vai fazendo um blend e tal, e depois manda via correio, entende? Para as partes. interessantíssimo. Então, é personalizado, né? E aí indica para as partes que eles passem, né? Uma gota. Quem entende de óleos essenciais sabe o quanto que os óleos essenciais têm as propriedades básicas. Então, o próprio terapeuta vai ensinando a fazer uma automassagem com esse blend que eles mandam via correio. Então, isso aí já é uma forma de mostrar como é o terapeuta presente na vida do cliente, entende? Ou chegou via correio ali
blend de óleos essenciais personalizado. Então, são movimentos que os terapeutas estão fazendo. O terapeuta do som também, ele percebe, ele faz uma ficha de anamnese, no curso eles aprendem isso, fazer a ficha de anamnese, eles também já sabem disso pela profissão deles. Depois dessa ficha de anamnese, que é um histórico, né, para saber se o indivíduo tem alguma doença, como é que estão as emoções, então ele cuida de cada um. Então, tem a terapia do som para ir alterando, então eles vão acompanhando. Então, isso tudo foi para vencermos esse contexto do presencial. Sheila, E está muito bacana. lá na Bahia, onde você está sediada, você viabilizou isso junto ao Sejusc? Quem patrocina esse grande avanço? Na realidade, eu fiz sozinha. Foi aquela caminhada de colocar a mão na massa, sabe? Fiz minha caminhada. E aí, a EMAB, Escola de Magistrados da Bahia, vendo minhas lives, né? Acompanhando, e aí entrou em contato comigo e fez uma parceria para que eu ofertasse o curso lá. Então, essa foi uma caminhada que eu venho desde 2018, 2015 mais ou menos, né? Aí veio 2018, enfim. E aí já ganhei prêmios, né? Pela Associação Baiana de Recursos Humanos aqui da Bahia. Sim. Então, a EMAB fez essa parceria esse ano e isso fortaleceu mais ainda, porque o certificado do curso é emitido pela Escola de Magistrados, né? E isso é bacana também para os terapeutas e para os mediadores, porque o curso não é apenas informar o método, mas que eles também quebrem barreiras, que eles quebrem, sabe, paradigmas. Então, no curso é bacana, porque cada um sai de suas loucuras. É porque o maior, olha, do jeito que você entrou, você tem que sair diferente. O maior paradigma que eu acredito que tenhamos que enfrentar diante de uma proposta dessas, seja o paradigma da rigidez institucional, né? Graças a Deus, sim, hoje, nós já temos juízes que estão falando em constelação familiar, né? Mas ainda são muito... Nasceu aqui na Bahia, viu? Nasceu aqui na Bahia, tudo começa na Bahia. Nasceu na Bahia. Eu vou me mudar para a Bahia, porque infelizmente... infelizmente eu vejo que não é em todo o país, né, que esse movimento está surgindo. São pequenos focos. E eu acredito que graças a você, a Bahia se tornou um foco irradiador dessa nova visão. Mas ele precisa estar em outros lugares. Por exemplo, apesar de eu ter convidado muita gente, as pessoas que eu precisava que estivessem aqui, elas não estão. E são pessoas do meu Sejusc, né? E elas não estão aqui. E elas deveriam ouvir. Porque, afinal de contas, o Rio de Janeiro é também um grande polo irradiador de muitas outras coisas. E este tipo de mediação, ela é uma mediação, como te diria, científica, por que não dizer? Por Sim. quê? Porque ele está envolvendo outra ciência também e está trazendo coisas que você facilmente comprova a eficácia, Sim. né? O que é, por exemplo, a parte sensorial de tudo, sabe? Então, tanto na pele, como você falou que os cegos buscam na pele, mas as texturas, tudo isso aí acho super importante, porque você sabe que os sentidos humanos, que são basicamente 5, embora já se trabalhe com um número maior a esse, né? Nós podemos pensar que os sentidos são habilidades sensoriais também. São habilidades que a pessoa Sim. tem. Porque, por exemplo, o tato. O tato é, vamos supor, um fisioterapeuta sem tato. Você imagina? Eu não imagino. Entendeu? Visão. Todo mundo precisa de visão. Mas em grau exacerbado,
né? Audição. Você imagina um músico sem audição? Como seria esse problema? Não é? Como ele faria? Eu não sei se um surdo, por exemplo, poderia ouvir a música, senti-la de alguma forma. Acredito que sim, que ele acabe desenvolvendo conexões nervosas cerebrais, né, para compensar isso, né? O olfato. Já percebeu você um perfumista que não tem olfato, né? E um culinarista que não tenha paladar. Então, quer dizer, mas eu digo isso em grau exacerbado, em grau campeão, né? Então, essas habilidades, geralmente, a gente coloca tudo isso, digamos, num patamar de idealismo, mas a nossa preparação como mediadores deve nos conduzir a aperfeiçoar mais a parte sensorial e a saber que nós podemos trabalhar associados a outros profissionais que têm muito para contribuir. Sim, sim. Eu escrevi um livro chamado Justiça Sensorial, né? E aí eu falo justamente sobre esse contexto dos conflitos sensoriais. Que, assim, tem pessoas que ela é muito mais visual, outra é mais auditiva, outra é sinestésica. Então, assim, às vezes, num conflito, alguma pessoa focou mais no visual, sabe? Outro focou mais no que o outro disse, na audição. Outro já outro focou mais no que ela sentiu naquele momento. Então, às vezes, são percepções sensoriais diferentes e cada um vai dar graus, né, diferenciados, e aí pode iniciar um conflito. Às vezes alguém diz, poxa, eu falei tal coisa, fulano falou tal coisa. Não, nem lembro disso. Falou, você Você falou, não, falou, não me falou. lembro, porque as pessoas falam, mas não registram. Às vezes quem fala é o piloto Sim, automático que a gente tem, né? Porque se você for olhar do ponto de vista da medicina, o que a medicina nos diz, né? Que o cérebro trabalha com base em impulsos que chegam nele, tá? E sim, esses estímulos é uma brusca variação de energia. O estímulo sim, é um desnível de energia. E por esse desnível, ele é captado pelos receptores sensoriais. Porque nossos isso, neurônios têm recepções sensoriais, né? E isso é o que gera impulsos nervosos e nos fazem reagir. É tão rápido esse sim, processo, né? Que às vezes você vai mexer com uma panela que está quente, tá? Só de você pensar em encostar, instintivamente você já recolhe, né? isso, E, isso. e então você imagina, né, como estão os ânimos, tá? Dentro de uma sala de mediação. Então eu acho que nós temos muito, muito trabalho, né? E te digo Sim, mais, tá? Nós para falar alguma coisa deste universo sensorial no campo da mediação, vamos precisar de muitas lives, amiga. muita, muita, muita. Essa só foi um aperitivo, Isso é porque aperitivo. tem muito assunto, muito assunto. E os alunos que estão no curso, eu sempre peço para que eles deixem a sua contribuição, né? Após o curso. Então, cada um sai do curso de forma diferenciada, até por uma questão também mercadológica, para eles se posicionarem no mercado. Exatamente. Então, dali do curso, cada um sai diferente. É um servindo flores durante as mediações, outro servindo chá, outro contando histórias. Tem uma que é Selma, que ela é pedagoga e é mediadora judicial em São Paulo, e ela adora contar histórias. Então, tá. Antes das mediações, você conta aí suas histórias. Então, ela, durante o curso, nas simulações, ela conta as histórias e é belíssima, é muito top. Então, assim, está muito bacana, muito Eu bacana. Muito acredito feliz. nisso e já estou imaginando como é. Porque, por exemplo, né, como contribuição que quero deixar aqui é duas.
A primeira contribuição é que existem atalhos mentais que a gente pode falar para as pessoas para tirá-las de uma realidade e conduzi-las para outras. Isso aí, Isso, o marketing chama de gatilhos mentais. Um gatilho mental é bom. Já comecei a usar gatilhos mentais. Porque eu digo, por exemplo, para a pessoa, eu detecto, porque às vezes você faz uma pergunta para a pessoa e a pessoa faz assim, dá uma viajada. isso, Pronto, não é? isso, Dependendo do lado que ela isso. olha, você sabe se ela viveu a experiência e está tentando resgatá-la para colocá-la para fora, ou ela está imaginando como vai se sair desse engodo em que se meteu, que é imaginação pura. Então, por isso é que eu estudo essas coisas, sabe? Essas percepções, né? Isso está na PNL. Mas os gatilhos mentais são as ferramentas que tiram as pessoas e as motivam para quererem fazer coisas. E uma outra coisa Isso. é que a mediação muitas vezes não nos deixa fazer, porque o método, né, é rígido e é rígido porque as pessoas que promovem isso, digamos, o judiciário, ele já tem histórico em rigidez e Isso. porque ele vai demorar muito a aceitar que o método talvez possa sair do controle deles, né? Por Sim. exemplo, nós sabemos que muita gente não vai gostar de ouvir falar de terapeutas, os processos prévios da mediação, vai achar que vai deturpar, ou que, de repente, um fórum Isso. vai adquirir, né, outra conotação que não seja justiça. E não é isso, né? A mediação é uma coisa absolutamente humana. E ela trabalha Sim. absolutamente com nenhum outro interesse que não seja devolver a harmonia às pessoas que estão nessa circunstância, através de um litígio ou através de uma situação que, embora não seja litigiosa, as pessoas queiram comparar. Então, eu acho que as pessoas, o que eu vou dizer, pois soar a energia, pois soar a heresia, mas olha, é proibido por enquanto, mas vender uma ideia na mesa de negociação é muito bom, porque pode ser a tábua de salvação de pessoas que já não têm Sim. mais, que essas pessoas já não têm mais nada a Isso. dizer, tá? E que se saírem da mediação sem uma perspectiva, sem por exemplo, pense nisso, pense naquilo outro, para marcar uma futura mediação, para fugir, digamos, da espada Isso. salomônica, né? De um Isso. juízo, né? Então, Sim. acho que nós temos que fazer isso, sabe? Chamar as E a pessoas. mediação, ela é nova, né? A mediação, então tem um campo muito grande para a criatividade, porque ela não é engessada. Mas eu gostei da sua fala ao dizer que algumas pessoas podem deturpar. E, de repente, já aconteceu isso. Já me deturparam, já jogaram pedra e disseram que eu estava desvirtuando e tal. Aí, olha, vamos fazer o seguinte: o Instagram é meu, a internet é minha. Quem não estiver satisfeito, eu mesmo bloqueio. Não fique me assistindo, não, que eu não estou pedindo ibope. Então, eu mesmo saio bloqueando do Instagram, WhatsApp, não quero ninguém jogando energia negativa aqui em mim. Então, eu mesmo bloqueio. É, Mas o pessoal só quer o campo bom. Então, está crescendo muito. é. Eu, porque, por exemplo, sou uma pessoa extremamente criativa. Eu tenho um temperamento criativo. Então, eu não me prendo muito à rigidez de esquemas, porque tenho um longo treinamento, dois processos de aceleração mental que eu fiz em tempos moços, e de lá para aqui, eu sou uma pessoa focada em resultados. Eu não me detenho em problemas. Então, eu não Isso, quero respeitar um sistema que esquece do foco principal.
Sim, sim, Então, eu sim. acho, E eu te confesso, né, um mediador está numa mesa aí apenas ouvindo e estimulando o que duas pessoas falam, né? Mas e é, daí? Essas pessoas, em que condição elas chegam? Você acha que o mediador vai fazer milagre diante de certo tipo é, de conflitos? Eu acho que não. Então, se o sim, mediador não é capaz de estimular a que saiam dessa situação para isso, campo aberto, porque cada um vai encastelado e aí não vai ter nada, né? Então, você não isso. E, tira. e é bacana porque nesse contexto cada um vai tendo essas criatividades, o campo vai trazendo pessoas com a mesma vibração, né? E eu tive a oportunidade de conhecer uma juíza, são duas juízas, são irmãs, eu vou fazer até uma live com ela, acho que é no dia 8 ou 9 de agosto, e ela canta, sabe, ali na Eu sala dos tô de senhores, que eu até olho, postei no meu Instagram. já vi na tua postagem, tô de olho nessa pessoa. Que coisa maravilhosa, tá? Agora você vê, é o que eu digo para você. Ela usa o talento, tá? E quebra o esquema. É porque Sim, nós não vamos fazer diferentes enquanto sigamos linhas fixas, linhas rigorosas, linhas traçadas, talvez por outro contexto. Importa o quê? O que que essa moça se propõe? Ela quer salvar as pessoas, isso. tá? E eu acho que E ela tem de muitos eu acordos. mediador, tem que ser para mim a missão, eu salvar essas pessoas, promover, Sim, fazê-las sim, sair a campo aberto e encontrar a justificativa da vida delas. sim, sim. E o acordo, ela tem fechado muitos acordos. Não é só a questão do fechar acordo, mas a qualidade dos acordos. Isso importa, não é fechar acordos a torto e a direito, senão colocar acordos duradouros, que deixem satisfação, que faça as pessoas encararem a vida futura a partir daí com mais fé, né, Sim, com mais alegria e que busquem a felicidade de uma maneira mais digamos, mais sim, digna, né? Porque muitas vezes as isso, pessoas não saem de um fórum, sim, né, contempladas e muito menos dignas, né? Então, eu acredito que isso, sejamos isso. isso. Mas então, Leila, chegamos no final, né? Isso, viu? Ah, Eu tô sabia que o tempo seria curto. Simone, lamentando. muito obrigada pela oportunidade que nos conectou aqui. Muito, ela fica caminhando por esse Brasil todo e online e fica cruzando as pessoas. Pô, essa aí vai dar liga, ó, E essa aí tem papo eu bom. agradeço muito para Simone Sianca pela oportunidade que deu, pelo incentivo que nunca me faltou. E sei que nunca vai me faltar. Dizer É, também que sou um colaborador da Simone para o que eu puder prestar, e dizer também que eu sou mediador, sou aqui no Espírito Santo, sou diretor de área para assunto de mediação da Câmara Arbitral Asas Mediações. Ela tem sede em hum, São Paulo e tem sede na CIS também, São Paulo também. E que também me sinto muito acolhido por eles. E são realmente pessoas, sabe, me parece que o perfil daquele que vai lidar com mediação tem que ser uma pessoa boa. Sou ponte. Eu tem, só tem. conheço pessoas boas pela mediação. É, porque trabalha o pensamento, né? O mediador, antes de cuidar do outro, ele tem que trabalhar o pensamento, porque o nosso pensamento que nos eleva ou nos destrói, tudo está na nossa É mente. verdade. Então, a nossa vibração vibracional começa o que é que eu vou permitir. Que às vezes não é todo dia que nós estamos bem, às vezes eu não estou bem, aí eu disse, não, não estou bem, estou sentindo que eu não estou bem. Então, eu preciso buscar recursos para melhorar. Então, tudo começa no pensamento. Tenho que elevar a minha vibração. Então, eu escuto uma boa música, eu moro aqui em frente à praia, eu olho o Eu mar. também. Então, você vai buscando recursos
e vai melhorando, né? Então, isso é uma decisão. Ser feliz, estar com elevada vibração, é uma decisão. Eu também, como você, eu tenho mar a 2 quadras aqui. Então, também ontem visitei, estive muito bem, eu procuro estar, sabe, leste. Agora, quando não tenho mar, eu ouço música clássica e me harmonizo um pouco. Me harmonizo um pouco. Elevo meus pensamentos para que minha antena sintonize vibrações melhores. Isso. Sheila. E sempre vem, né? E aí nós temos o domínio da questão frequencial. Sim. Tudo começa com uma decisão e com pensamento. Gente, o papo é top, 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 viu? Na próxima live, nós vamos prosseguir com esse papo maravilhoso. Vai ter próxima? Amei. Vai ter próxima? Vamos marcar várias e várias, porque esse papo é longo, viu? E ainda estou agora no movimento com a arbitragem sensorial. Então, eu estou assim, fazendo esse movimento para fazermos algum mutirão de processos que estão judicializados, porque processos que estão judicializados podem ir para a arbitragem, né? Só assinar um compromisso arbitral, sempre acompanhado do advogado e tal, e pode-se fazer também uma arbitragem mais leve, sabe? Sem essa tensão que é uma arbitragem, também com a presença dos terapeutas. Porque durante a arbitragem, sabe aqueles processos que já passaram por uma mediação, não deu certo, já está na mesa do juiz? Esses processos podem ir para a arbitragem. Então, dá para fazer um mutirão com preços mais acessíveis. Entende? Então, assina um compromisso arbitral, caso as partes queiram, e vamos fazer aí um mutirão de arbitragem aí ad hoc, né? Os árbitros que têm interesse em participar da arbitragem, né? Vai ser presencial ou virtual? Online. Se você quiser contar comigo, já está empenhado. Pronto, já vou inserir então o seu nome também. Então, são árbitros ad hoc e vamos seguir com os terapeutas, né, que já estão capacitados, eles vão fazer as sessões antes, as oficinas antes, né, de arbitragem, sensoriais, vão acompanhar também, porque a ideia nessa arbitragem sensorial é estimular uma conciliação durante a arbitragem. No entanto, se não tiver acordo, aí sim os árbitros vão tomar uma decisão. Mas já são aqueles processos que já passaram por mediação, não deu certo. Então, nós vamos fazer uma repescagem. Muito sucesso. Então, esse é um movimento. Vou fazer umas jornadas, né? Até para a gente esclarecendo que não precisa também a arbitragem ser tensa. Que a arbitragem tradicional é tensa, não tem necessidade para isso. Então, dá para fazer um mutirão com árbitros ad hoc, online, assina compromisso arbitral, tranquilo, com os terapeutas, e vamos buscar aí essa experiência. E aí vai ser tranquilo. Já vou inserir seu nome aí, vamos fazer esse disponha, né? Disponha. Pronto. Então, minha querida Sheila. Então, um abraço a todos. Forte abraço de coração. Um abraço muito meu. Sucesso. Tchau, tchau. Beijo grande. Felicidades à Bahia. Gratidão. Tchau, tchau. Até a próxima.